Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso encontro de todas as semanas aqui pela TV Evangelizar. Estamos começando mais um programa Pode Confiar para mais de 2.170 cidades e para milhares e milhares de pessoas através das nossas plataformas digitais. Tudo isso só é possível graças a você, que é nosso associado, que faz parte desta grande família Evangelizar, que ajuda a manter este programa no ar, assim como os demais programas que existem aqui na nossa casa. A você, o meu carinho e a minha gratidão. E a você também que tem caminhado comigo nesta jornada do nosso programa, mas que porventura ainda não é um associado da obra, ajude-nos a continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso. E você já sabe que a obra Evangelizar tem esta troca. Você nos ajuda e nós oramos por você e com você pelas suas necessidades. Por isso, no decorrer do programa, você pode ligar para nós, 41 3221 6060. Manda o seu pedido de oração para nós. O que você tem passado? Qual é a sua necessidade? Nós oramos por você. E no nosso programa Pode Confiar de hoje, nós vamos tratar como enfrentar as crises. É fato, toda pessoa já passou, está passando ou vai passar por algum momento de crise na vida. Seja crise financeira, seja crise no casamento, seja uma crise profissional, seja crise emocional, enfim, todos nós vamos enfrentar as famosas crises, não é? Mas então, no entanto, como enfrentar estes tempos de crises? O que fazer? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a crise ela vem para nos alinhar. Como assim, Eduardo? Isso mesmo. Diante das nossas crises, a gente passa a ouvir mais a Deus. Diante das nossas crises, a gente passa a ficar mais sensível, mais atento aos detalhes, às pessoas, aquilo que está acontecendo em nossa volta. Ou seja, a crise, ela te alinha com o seu propósito. Outra coisa que nós precisamos também ter claro é, a crise não se prevê. Não tem como a gente prever quando é que uma crise vai chegar, não é mesmo? Quisera nós que nós pudéssemos prever. É aquilo que a palavra vai nos ensinar, né? Que o homem fez uma grande colheita, ele falou, vou ampliar os meus celeiros, e no entanto ele não sabia que naquela mesma noite a vida dele seria tirada. Ou seja, a crise a gente não prevê. No entanto, então nós precisamos estar preparados para lidar com ela. E quando ela chegar, sabermos enfrentar. Então, como é que a gente enfrenta as crises? Pega a sua Bíblia comigo, como sempre, nós vamos para a palavra como base do nosso texto de hoje. Você pode abrir aí comigo, está no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 17. Eu vou ler. Gideão replicou, perdão, como posso libertar Israel? Precisamente, minha família é a menor de Manassés, e eu sou o mais novo da casa do meu pai. O Senhor respondeu, eu estarei contigo, e derrotarás os madianitas, como se fossem um só homem. Gedeão então insistiu, se conquistei teu favor, dá-me um sinal, de que és tu quem fala comigo. Volto a dizer, Gideão insistiu, se conquistei teu favor, dá-me um sinal, de quem és tu, quem fala e quem vai comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto que nós acabamos de ler vai falar sobre a história de Gedeão. Gedeão, grande homem, levantado por Deus, mas que, no entanto, ele se tornou grande pela missão que ele ia cumprir, de libertar todo um povo numa guerra contra os madianitas. Porém, a palavra deixou clara, ele ainda chega a pedir perdão para o Senhor, porque ele se considerava o menor. A família dele não tinha prestígio. Vamos dizer, a família dele não tinha sobrenome. Eu não sei o local da sua cidade, aonde você nos acompanha, mas existem algumas regiões pelo país, a gente como missionário, a gente viaja, em que quando você chega no lugar, a primeira pergunta que a pessoa faz é, qual é o seu sobrenome? Você é filho de quem? Ou seja, existe o lance da hereditariedade, do sobrenome da família para que você tenha peso. Gedeão não vinha de uma família de tradição. Gedeão era de uma família simples, uma família humilde. E ele também era o menor da sua casa. Por isso, então, que ele falou para o Senhor, Senhor, como eu posso libertar o povo? Como é que eu irei guerrear contra os madianitas, sendo apenas um homem?
E Deus falou para Gedeão: eu estarei contigo. Ao olhar para a história de Gedeão, eu já quero dizer para você uma coisa. Talvez a sua família esteja em crise. Talvez a sua empresa esteja em crise. Talvez a situação que você está passando, você está vivendo uma crise. E você se sente como Gedeão menor. Talvez você se sinta talvez o mais fraco. Talvez você olhe para Deus também e fale: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho forças, eu sou o mais fraco. No entanto, eu quero dizer para você, se você está assistindo esse programa, Deus escolheu você para ser o Gedeão da sua história. Deus levantou você para ser o Gedeão da sua família. E a partir de você, Deus está te levantando para libertar um povo. Não importa se você não tem histórico. Não importa se talvez você não é olhado como o mais forte, como o mais importante, como o mais sábio, como o mais inteligente. Porque os homens olham a aparência, mas Deus olha o coração. Por isso, se levante. Neste programa, eu quero animar você diante da sua crise, dizer que você não é uma pessoa qualquer. Deus te escolheu para ser Gedeão aí da sua história. Como é que a gente enfrenta então as crises, Eduardo? Lápis, caneta na mão, papel, vamos para as nossas dicas práticas, como é o nosso programa. Você já sabe que o programa Pode Confiar não é um estudo teológico da palavra, não. São práticos, ensinamentos práticos do Evangelho no nosso dia a dia. É isso o objetivo do nosso programa. Então, a partir de conceitos bíblicos, trazemos para o nosso dia a dia. Então, como é que a gente enfrenta, então, as crises? Como é que a gente enfrenta, então, os momentos de dificuldade? Primeiro ensinamento do nosso programa de hoje. Não entre em batalhas sem Deus provar que vai com você. Isso mesmo, não entre em batalhas sem Deus provar que vai com você. Ou seja, foi o que Gedeão fez. Ok, Senhor, eu sou fraco, a minha família não é importante, o Senhor quer que eu vou. Mas então só vou se o Senhor me garantir que é o Senhor mesmo quem vai e quem fala comigo. Entenda, tem muita gente por aí enfrentando guerras e crises porque não pediu para Deus ir junto, não consultou Deus antes. É aquilo que a gente sempre diz, não faça nada sem rezar, não faça nada sem orar, consulta a Deus pelas todas as coisas. Ah, Eduardo, mas eu não sou muito religioso. Eu gosto do seu programa, eu acompanho. Assim, mas eu gosto de ficar rezando demais, pedindo para Deus e comer, pedindo sinal para Deus. Não é muito a minha cara, não. Ok, eu estou dizendo para você consultar Deus. Não importa se você é religioso, se você não é religioso. Fique atento aos sinais de Deus. É o segundo ensinamento de como a gente enfrenta a crise. Esteja atento aos sinais. Sabe aquilo que às vezes a gente fala assim, a voz da minha consciência está me alertando que isso não vai dar certo? É um sinal que às vezes Deus está te dando. Deus vai nos falar através da palavra, através de pessoas e através de sinais. E a cada um Deus fala de uma maneira diferente. Então, se o primeiro ensinamento é não entrar em guerras sem saber que Deus vai com você, para de dar passos sem consultar Deus, consulte a Ele e esteja atento aos sinais. Às vezes, o nosso discernimento já está acusando que não vai dar certo, mas a gente insiste. Então, muitas crises que a gente enfrenta, somos nós mesmos que provocamos. Não foi Deus quem colocou, não foi o inimigo quem colocou, não foi o vizinho nem a vizinha, nem o maridão nem a maridona. Foi nós mesmos que não consultamos a Deus e por não estar atentos aos sinais, a gente mete os pés pelas mãos e depois a gente fala, o que eu faço agora, Eduardo? Me ajuda, estou sofrendo uma crise. Tá entendendo? Como é que a gente lida com as crises? Não faça nada sem consultar a Deus e esteja atento aos sinais. Terceiro ensinamento de como a gente lida com crise. Não haja por impulso. Ai. Não haja por impulso, minha gente. É isso mesmo. No momento da crise, é sempre aquela hora que a gente tem vontade de chutar o balde, não é? E depois a gente vai buscar na segunda-feira, porque a gente chuta na sexta, na segunda a gente vai buscar, não é? É sempre no momento da crise onde a gente pede demissão por impulso, onde a gente resolve sair de casa por impulso, onde a gente quer terminar o relacionamento por impulso, onde a gente compra demais por impulso, estoura o cartão de crédito, não é? Não haja por impulso no meio da crise. Na hora da crise é momento de ficar quietinho. Na hora da crise não é hora de tomar decisão. No meio da crise não é hora de ficar se mexendo demais. Porque quanto mais você mexe, maior a crise aumenta, mais tempestade aumenta, maior a poeira sobe e você vai enxergar menos. Então, ou seja, o terceiro ensinamento para você no meio da crise é não haja por impulso. Ah, Eduardo, mas eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já agi. Ei, temperamento é controlado, é emoção. É você quem controla as suas emoções, não são as emoções que podem te controlar.
Então não me venha com essa desculpa, eu sou colérico, eu também sou colérico. E eu preciso controlar todo momento as minhas emoções, porque senão eu meto os pés pelas mãos, meto o tempo todo. Então eu também preciso me autocontrolar. Então entenda, temperamento não é desculpa para a gente agir por impulso. Pegou aí? Desculpa. Acho que eu dei uma puxadinha aí, né? Foi mal. Valeu. Tamo junto. Pode confiar, hein? Quarto ensinamento para você lidar com o tempo de crise. Não se acomodar, mas obedecer às ordens e sinais que recebe. Como assim, Eduardo? Gente, no meio da crise, não dá para você ficar parado, estacionado. É preciso agir. Então não dá para a gente ficar acomodado, sabe aquela coisa? Eu só não vou sentar no sofá de novo se a minha produção brigar comigo, né? Outra vez que eu sentei, eles brigaram, que eu matei o foco dos câmeras. Então, eu não vou fazer minha produção brigar comigo. Mas não dá para você ficar sentado no sofá esperando a crise passar, porque ela não vai passar. Então, diante da crise, a gente não pode ficar acomodado no sofá gostoso esperando ela passar. A gente precisa agir diante dos sinais que a crise vai nos dando. Para de procrastinar as decisões que você precisa tomar. Você já sabe o que você precisa fazer para você sair daí. Quantos sinais a vida, Deus está te dando para que você precisa tomar para agir diante da crise. Mas você às vezes insiste em ficar esperando com que alguém vai te resgatar daí. Entenda, tem crise, tem situações na nossa vida que sou eu e você quem precisamos agir. Não dá para todo momento a gente ficar esperando alguém nos pegar pela mão e tirar daí. Não, 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 não. Hoje eu estou aqui te cutucando e dizendo, ei, você está na crise? Bora agir. O que você precisa fazer para sair daí? Para de procrastinar, para de dar desculpa para si mesmo, para de mentir para você mesmo. É tempo de agir. Entenda os sinais de Deus, peça para Deus te orientar. Não haja por impulso e saia da crise. Haja, não fique aí. A crise passa e você vai sair daí muito mais forte. Entendido? Até aqui? Fica aí, não sai daí. Eu vou para um rápido intervalo e eu já continuo esse papo com você. É rapidinho, pode confiar. E estamos de volta com o programa Pode Confiar. Seja muito bem-vindo, você que está sintonizando agora aqui na TV Evangelizar, que alegria imensa ter você comigo. A você que já estava comigo no primeiro bloco, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia comigo, não só hoje, mas nesta jornada ao longo de várias semanas, onde nós estamos, a partir de conceitos bíblicos e história de grandes homens e mulheres da Bíblia, trazendo ensinamentos práticos, para que então a gente seja pessoas melhores. Seja muito bem-vindo ao programa Pode Confiar. No programa de hoje nós estamos tratando como enfrentar tempos de crise. É fato, todos nós vamos passar por tempos de crise, seja financeiro, profissional, no casamento, enfim, é natural que toda pessoa mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar um tempo de crise. No entanto, como é que a gente então enfrenta estes tempos? Então, no primeiro bloco eu dei alguns ensinamentos, se você está chegando agora, vai lá no nosso canal no YouTube, TV Evangelizar, o programa fica salvo. Você pode assistir depois com calma, anotar, rever quantas vezes você quiser, ok? Mas eu vou te dar aqui um release rapidinho que nós vimos então no primeiro bloco. Primeira dica para enfrentar tempos de crise: não entre em batalhas sem Deus provar que vai com você. Segundo, esteja atento aos sinais que Deus te dá. Para cada pessoa, Deus fala de uma maneira diferente e Ele vai dar sinais. Terceiro, não haja por impulso. Quarto ensinamento, não se acomodar. E quinto ensinamento do nosso programa de hoje é: não tenha medo de inovar para alcançar os seus objetivos. O quinto ensinamento para enfrentar tempos de crises: não tenha medo de inovar para alcançar os seus objetivos. Entenda, no mundo hoje, em que talvez ele é tão formatado, em que existem formas e padrões para tudo, não é? Eu, como missionário, as pessoas muitas vezes querem colocar eu dentro de um padrão, de uma forma. Para que você seja missionário, você tem que fazer assim, você tem que andar com o terço pendurado no bolso, você tem que... Entende? Existe um padrão para tudo. Para você ser um câmera, para você ser um produtor, para você ser um diretor, para você ser um pai, para você ser uma mãe, para você ser um bom profissional, existe um padrão. Porém, no mundo de iguais, se destaca quem ousa ser diferente.
Grava isso. No mundo tão formatado, tão igualzinho, se destaca quem ousa ser diferente. É ou não é assim? Pensa comigo. Quem se destaca hoje aí como os grandes profissionais da mídia? São aqueles que fazem algo diferente. Quem se destaca hoje no ramo imobiliário, no ramo de construção, no ramo de televisão, no pregadores, são quem faz algo diferente. Então, no mundo tão formatado de iguais, se destaca quem ousa ser diferente. Outro exemplo clássico disso, a pandemia que nós passamos, a Covid. Ficamos 2 anos. Quantas empresas quebraram neste período? Mas quantas outras empresas que cresceram, que evoluíram neste tempo? No tempo da pandemia, quantos casais se separaram? No entanto, quantos casais ficaram juntos, se uniram mais, se amaram mais por ter passado esse tempo dentro de casa? No tempo da pandemia, quantos pregadores, líderes, ministros da Eucaristia, coroinhas, coordenadores, coordenação de igreja se afastaram e não voltaram mais? No entanto, quantos outros foram levantados no meio da pandemia? Entenda, mesmo que a crise venha, se destaca quem ousa inovar. Então, eu quero dizer para você, grandes homens e mulheres bíblicos, Gideão, Davi, Salomão, Eduardo Oliveira, nós não temos nada de especial. O que nós temos de especial é estar atento à voz de Deus, não aceitar a forma que talvez tentaram nos encaixar. Ousamos ser diferente e no meio da crise, no meio do deserto, no meio das noites escuras, no meio da aridez, nós achamos aquilo que Deus queria fazer para nós. Nós somos obedientes, escutamos os sinais, estivemos atentos à voz dele, não entramos em guerra sem que ele nos dissesse para ir. E então a gente avançou. E é por isso que grandes homens bíblicos foram levantados. Se você está no meio da crise, ousa inovar, ousa fazer diferente. O que essa crise pode te ensinar? Entenda, enxergue as oportunidades que tem aí. É aquele famoso ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso, o que a crise pode te ensinar. Esteja atento a isso, inove, saia daí muito mais forte. A crise, ou ela te mata, ou você sai mais forte. Quantas pessoas morreram no meio da pandemia? Não estou falando de morte física, tá bom? Me entenda. Mas quantas pessoas morreram emocionalmente, financeiramente, profissionalmente no meio da crise? E quantas outras se levantaram? Ou a crise te mata, ou ela te torna mais forte. Saia dessa crise financeira, profissional, casamento, o que você está vivendo, mais forte. Extraia daí o que Deus quer te ensinar. E fique muito mais forte. Não tenha medo. Ousa ser diferente. Fechado? Para dar um ânimo aí, uma força, pega a sua xícara aí de café, porque café sempre dá aquele... Eu gosto de café sempre me dá um ânimo novo. Então, pega aí a sua xícara de café, o seu chá, seu chocolate quente e vem comigo para o quadro Café com Fé. Eu te espero lá. Vem comigo! Que alegria ter você comigo aqui no quadro Café com Fé. Você sabe que eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão dizendo que estão fazendo café para assistir o programa, viu? Eu estou ficando muito feliz com isso. As pessoas estão mandando lá, eu amo café. Tem gente postando foto com xícara de café e mostrando, me marcando lá, ó, esse café é para você. Que alegria, viu? Então, a você que tem saboreado este café aí comigo, ou o seu chá, o seu chocolate quente, enfim, é um momento de reunir a família no sofá, assistir o programa e saboreando o café. Então, a você que tem acompanhado o programa, que tem sido fiel comigo toda semana, eu brindo. Saúde! E é claro que dentro do nosso quadro Café com Fé, além de eu saborear aqui um delicioso café, eu também fico muito feliz porque é aquele momento de acompanho aqui as interações. Isso mesmo, você que tem interagido conosco através das nossas redes sociais, da TV Evangelizar ou também as minhas redes sociais, Eduardo Oliveira. Gratidão a você que tem comentado, a você que tem mandado a sua mensagem no privado ou também deixado lá nos posts. Muito obrigado. É você quem contribui para que este programa continue sempre ativo e procurando melhorar cada vez mais. Combinado? Vamos lá para as interações do nosso programa de hoje. A Andressa, ela diz assim, tudo isso faz com que eu reflita sobre tudo que eu estou vivendo. Eu creio que eu vou sair dessas crises. É isso mesmo, Andressa, não desista. Lembrando sempre que nós não podemos ficar acomodados, nós precisamos inovar e nós precisamos reagir. Então, para você sair aí, precisa também dessas atitudes suas. Combinado? Deus te abençoe e avança aí, viu? A Maria do Socorro, ela diz assim, as suas palavras me fazem refletir, Eduardo.
eu estou passando por crises, mas Deus é maior. Isso mesmo, Maria do Socorro, Deus é maior do que qualquer crise que nós possamos passar. E com Ele nós seremos vencedores. A Helena Mello, ela diz assim: Jesus me ajuda na luta diária pela mudança, pois percebo que cada vez que a crise chega, é imensa a minha dor, pois agi por mim mesma e não pelos sinais de Deus. Lembra do que eu falei? Que não entremos em guerra que o Senhor não orienta e que precisamos estar atentos aos sinais que Ele nos dá. E assim, então, nós sairemos de todas as crises. É isso, minha gente. Obrigado a você que tem interagido conosco, viu? Gratidão. Interaja mesmo. Eu quero ler lá o seu comentário, o seu que você deixa lá. Eu estou atento a tudo. É uma alegria muito grande poder interagir com você. Como eu sempre digo, as minhas redes sociais sou eu mesmo quem movimento. Não tem agência, não tem nada. É eu quem movimento, então eu olho tudo. E aqui, as redes sociais da TV também, a minha produtora e a minha equipe também está de olho em tudo que está acontecendo e eles vão me mandando lá. Então, obrigado a você que tem interagido conosco. E você já sabe também que dentro do quadro Café com Fé nós temos o nosso quadro Café com Leitura. É chegada aquela hora onde eu indico para você um livro ou um filme que vai colaborar e enriquecer ainda mais o seu conteúdo dentro do programa de hoje. Como indicação de livro, eu quero trazer aqui Despertando para uma Vida Abundante. É um livro de minha autoria, ele foi lançado agora no mês de maio, onde eu vou tratar 9 áreas da vida humana para que a gente possa então ser abundante, porque a promessa de Jesus em João 10,10 é: eu vim para que todos tenham vida, vida plena e vida abundante. Ele não nos fez para ter vida de escassez. Então, como é que a gente faz para ter vida abundante? Emocional, espiritual, física, financeira, nos relacionamentos, enfim, são 9 áreas, eu trato lá no meu livro. Então, Despertando para uma Vida Abundante é a indicação do livro. Não é porque é meu, não, mas é bom demais e vai te ajudar. E como indicação de filme do nosso programa de hoje, eu quero indicar aqui o filme Milagre na Cela 7. Lingolingo, é lindo o filme, Lingolingo, quem já assistiu sabe do que eu estou falando, é Memo, ele é um pastor de ovelhas, ele vai preso, enfim, não vou dar aqui mais spoiler do filme não, mas é muito lindo, é o relacionamento de um pai com a filha, e já vou dizer novamente, prepara o lenço para assistir esse filme, porque as lágrimas vão rolar, mas vale muito a pena. Então, como indicação do nosso quadro Café com Leitura, livro Despertando para uma Vida Abundante e o filme Milagre na Cela 7. E você já sabe também que dentro do nosso programa eu não faço programa sozinho. Nós temos aqui também aquele quadro onde é o hashtag Pode Confiar na Prática. Verdade ouvida precisa ser obedecida e aplicada. Para que tudo isso que a gente faz aqui se torne realidade e faça de nós pessoas melhores, precisamos aplicar este conteúdo, essas verdades aqui ouvidas. Então, pega aí caneta e papel na mão e vamos para as perguntas do nosso programa de hoje. Vamos lá. Eu estou passando atualmente por alguma crise? Primeira pergunta de hoje. Segunda pergunta do nosso programa de hoje. Eu procuro pedir orientação e sinal de Deus em tudo que eu vou fazer? Ou você fica tentando agir por você mesmo aí? Seja sincero, hein? Eu costumo agir por impulso? Se sim, já fui prejudicado por isso? Seja sincero, hein? Última pergunta. O que eu posso fazer para vencer as minhas crises? Anotou? Lembrando, como eu sempre digo, já está virando até bordão, né? Esta conta é sua. Quem paga esse boleto é você. Não pode pôr na conta de ninguém. Verdade ouvida precisa ser obedecida e aplicada. É isso, minha gente. Eu quero agradecer com muito carinho, mais uma vez, a você que tem caminhado comigo. Quero agradecer também a toda a direção da TV Evangelizar, a você que é associado desta obra, que faz com que esse programa aconteça. A você o meu carinho e a minha gratidão. Eu rogo ao Papai do Céu que Ele derrame sobre você, sobre a sua casa, as maiores bênçãos. Se você está passando por uma crise, eu rogo a Deus que Ele te oriente, que Ele te dê um norte, que Ele te ajude a sair daí. No tempo certo, você vai sair daí. Entenda, a crise não é residência fixa, é território de passagem. É apenas uma passagem para algo maior e melhor que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta na presença dEle. E eu te espero semana que vem, aqui no programa Pode Confiar.